Olha quem deu a da graça ali. Muito bem, galera. Apareci por aqui outra vez de novo. Um pouco sumido, mas como diz o ditado, quem é vivo aparece. Pois é, estamos por cá. Bom, hoje é sabadão e tem um treino longo hoje. A ideia era 18 km, porque a gente entrou na fase de polimento. É para maratona de Fortaleza, né? E essa semana meus treinos não foram ok, né? Faltou muita coisa. Até porque a gente vem passando por um processo complicado. Eu tô com algumas questões no canal para resolver, né? Burocráticos e tem alguns compromissos também que eu fechei. E eu tô tentando adequar a agenda para cumprir com todos esses compromissos. E fora os treinamentos, né? E fora o trabalho também, porque nós não somos atletas, a gente não vive de corrida, né? De correr maratonas. A gente tem que trabalhar, né, para honrar com os compromissos da nossa vida cotidiana também. Bom, hoje é sabadão e vou fazer esse treino aqui. E ao longo do treino, não sei quantos km eu vou correr hoje, mas vou correr o máximo possível que eu puder, né? E daqui pra lá a gente vai conversando com vocês aqui. E aí, topa correr? Bom, é impressionante quando você passa uma semana sem treinar, sem seguir a planilha de acordo com o que dá lá, como você sente. Então o ideal é seguir sempre a planilha, porque bom, como a ideia hoje era fazer um longão e nós vamos fazer o máximo que pudermos. Eu já acordei bastante tarde e a bola de fogo tá ali. Então, para fazer um longão 18 a 20 km tem que no mínimo 4h30 da manhã aqui no Nordeste. E já é quente de vida, né? E se for a partir das 6 horas fazer um longão, aí o sofrimento vai ser maior. E tá um pouco difícil de se concentrar para falar aqui por causa do movimento dos carros. A gente tá correndo no centro urbano de Parnamirim. Então já começa uma grande movimentação de carros às 6 horas. E daqui a pouco vai piorar. Eu tô me dirigindo até o bairro que a minha filha mora, que é um pouco mais tranquilo. Lá não tem tanto movimento de carros. E aí vai dar pra gente bater mais um papo mais tranquilo por aqui. Simbora. O bom é que temos uma montanha para escalar logo à frente. Bora. Até os carros pelejam para subir. Pra descer. Todo santo ajuda. Estamos no limite de São José com Parnamirim. Bora! Subindo a ladeira dessa daqui.
na presença da bola de fogo, não tem preço. Não tem preço, isso não tem preço. E a motoca fazendo discurso de ódio. Aqui tá parecendo mais uma trilha do que um treino no asfalto. Seguimos. Bom, depois de subir um paredão ali, né? Como eu falei, aqui é um pouco mais tranquilo para conversar, por causa do movimento de carros, que é bem reduzido. E aí, vamos bater um papo longuinho aqui. Bom, galera, antes de tudo, vou pedir para vocês aqui que não são inscritos, se inscrever no canal. Deixa o teu comentário aí, dá teu like, porque isso é de graça e ajuda demais. Bom, esse aqui vai ser mais um desabafo. Eu tô precisando fazer isso, porque teve uns acontecimentos que eu não coloco aqui, mas eu vou falar só por alto, não vou dar muitos detalhes, porque eu quero esperar esse processo e só futuramente falar pra vocês aqui o assunto. Mas eu vou deixar já uma deixa pra vocês aqui. Bom, galera, eu tive um problema no canal com uma pessoa que tá tentando copiar o canal, né, e ela entrou com um processo e eu estou esperando o resultado desse processo para depois falar com mais detalhes aqui para vocês. Enquanto isso, o canal segue firme e forte por aqui. Correr, eu vou caminhar um pouquinho para falar com vocês. Bom, esse aqui é o Bosque das Colinas. É um bairro um pouco afastado do centro de Parnamirim. E é bem mais tranquilo. E como a gente corre no trânsito, né, na rua, aqui é bem melhor, porque o movimento de carros aqui é bem menos. Então nos guarda aí de algum acidente ou algo parecido, né? De alguma confusão, porque os motoristas hoje em dia até arrumam confusão com as pessoas que estão correndo ali na beira do asfalto, né? Bom, como eu falei, eu tô esperando ainda um processo sobre o canal, né, sair aqui para passar com mais detalhes para vocês. Eu estou afastado um pouco das atividades. Essa semana eu não treinei legal. Fiz uns 2 treinos sem registrar, né? Corri mais ou menos 5 a 6 quilômetros em cada treino, porque a cabeça não permitia a gente avançar. E que ótimo que foi essa semana, né? Essa última semana, porque a gente já entra numa fase de polimento, o famoso polimento para a maratona de Fortaleza. E eu resolvi botar o pé no freio. Hoje tem um longão para fazer aqui de 18 km e certamente eu não vou conseguir fazer. Vou correr o máximo que eu puder aqui, 13 a 14 km, para pelo menos o corpo tá ali naquela meia distância ali, fazendo um esforçozinho a mais para garantir uma boa prova. Uma boa prova, galera, de acordo com o meu propósito, né? Essa maratona de Fortaleza eu vou para fazer ela bem, tá? Sem buscar pace, sem buscar qualquer objetivo mirabolante que alguns coaches de treinamento, de corrida, querem enfiar na goela abaixo da galera aí. Que eu acho que a corrida tem que ser um prazer. E pra mim é um prazer correr uma maratona, né? Ainda mais essa maratona aqui de Fortaleza, no Nordeste, a primeira de Fortaleza, né? Que eu espero que seja de muitas. Então a gente vai lá para cobrir, para ver todo o trabalho daquele pessoal ali, da organização, tá?
mostrar o percurso, mostrar a expo deles lá, né? E toda aquela áurea boa que uma maratona proporciona, né? Ver os amigos lá de Fortaleza, né? Os amigos que vêm de outros estados também correr em Fortaleza. Então eu vou pra lá com esse propósito, tá? De mostrar pra vocês. E meu pace ou posição pouco importa. O importante é curtir a maratona, curtir aquele clima de Fortaleza, quente. Mas que a gente vai estar lá pra curtir ao máximo essa maratona, tá? E falando em coaches de maratonas, você viu que nos últimos dias a gente vê muita barbaridade nas redes sociais, principalmente no Instagram, com alguns cortes lá que alguns canais colocam lá, e tentam induzir a cabeça da galera, né? E eu sempre falo aqui no nosso canal, nós não somos atletas, nós não vivemos disso. Então calma com os propósitos, né? Tenta curtir a corrida. Muita gente saiu de uma depressão, saiu de algum problema familiar, problema com álcool, problemas com drogas também. E a corrida que tirou essas pessoas desses problemas, né, que a gente vê no nosso cotidiano, né, proporcionou um prazer melhor para cada uma dessas pessoas. Cuidar da própria saúde, se cuidar. Então eu acho um pouco perigoso você ficar colocando na cabeça da galera que você tem que fazer mais, você tem que correr mais, você tem que baixar o pace mais e mais. E o propósito da corrida não é esse. Para você correr uma longa distância, seja uma meia maratona, uma maratona, uma ultramaratona, no meu entendimento, você precisa de lastros. Então o que é lastro? É tempo de corrida. Então não cai nessa esparrela aí de você tá 3, 6 meses, 1 ano querer correr uma maratona. Curte a corrida em si, curte da melhor forma possível, né? E se você tiver um objetivo bom de baixar o pace aí, que seja uma coisa saudável para você, né? E não que alguém colocou na sua cabeça que você tem que baixar, você tem que correr mais, você tem que fazer isso, né? O que eu falei lá no Instagram é que o propósito de muitas pessoas é correr uma maratona em 4, 5, 6 horas, né? E que ele foi infeliz na fala dele que qualquer um pode correr uma maratona em 4, 5, 6 horas. E tem muita gente que treina muito, segue o ciclo certinho e se esforça muito para concluir uma maratona em 4, 5, 6 horas. Não é o caso que se você correu em 3 horas e meia, 4 horas, você fez mais esforço do que uma pessoa que correu em 5 horas. Isso não existe. Então o que eu quis dizer lá foi isso, e que eu entendi na fala dele foi uma fala infeliz, né? Uma pessoa que não tem a menor noção. Respeito muito os treinadores, né, de corrida, tá? Mas tem alguns que chegam para chutar o balde e às vezes chega até a irritar. Eu já vi meninas aqui, já vi meninas blogueiras que correndo 5 a 10 km ali, começou a correr 5 a 10 km e com poucos meses, assim, com 6 meses, queria correr uma maratona. Eu acho isso muito perigoso, até porque tanto, não entendo muito, mas eu acho que fisiológico como esforço é uma grande agressão ao seu corpo correr uma longa distância como uma maratona com poucos meses que você começou a correr. Isso pode te prejudicar, tá? Te machucar, e aí você ficar frustrado com uma coisa tão prazerosa que é a corrida de rua. E por falar em maratonas, a gente tem mais umas 2 ou 3 maratonas daqui pro final de ano. A ideia era correr todo mês uma maratona, mas eu tô tentando conseguir alguns contatos ainda das maratonas que vão ser realizadas no Brasil. E a de BH e a de Maceió
já estão praticamente certas, né? Tenho 2 ultras no caminho para fazer, que eu estou ainda decidindo ainda aqui, a ultramaratona off-road e a ultra dos Canyons, que acontecem no Piauí, que eu ainda estou fechando com eles ainda. E tem 2 surpresas para o final de ano, que são 2 maratonas que eu quero muito fazer elas, né? E no meio de todas essas maratonas aí, sim, tem a maratona de Maceió, que eu pretendo bater o meu pace nessa maratona, tá? E eu vou passar para vocês aqui todo o ciclo de preparação para essa maratona de Maceió. E ainda há inscrições para a maratona de Maceió, tá? Tem cupom de desconto no nosso canal, tá? Se inscreve lá pra gente correr essa maratona de Maceió, que vai ser a primeira também, né? Vai estar debutando nas maratonas do Brasil e do Nordeste, que merece boas provas de maratonas, né, a nível Brasil, tá? A minha bateria tá fraca, eu vou seguir com o meu treino aqui e a gente conversa um pouco. Bom, amanhã a bateria foi pro espaço. Eu queria falar um pouco também desse aqui, do tênis Rider. Tomar os restos mortais. Bom, galera, pouco mais de 14 km concluído hoje. Eu não gravei o resto do percurso porque a GoPro acabou a bateria e eu acabei esquecendo a bateria também. E não deu para gravar o restante do percurso e conversar o resto do percurso com vocês. Não se importe com a bagunça aqui atrás, porque nós estamos em fase de organização aqui, organizando um cantinho ali, um estúdio pra gente gravar os vídeos, fazer reviews de tênis, de equipamentos que a gente vai usar futuramente ao longo do ano aí. E então a bagunça aqui foi necessária, né? O estúdio vai ser esse aqui, ó. Esse quarto aqui que eu tô desocupando para colocar lá nossas medalhas, nossos troféus, fazer um bom painel para fazer uns vídeos mais elaborados para vocês. Enquanto isso, não se preocupe com essa bagunça aqui. Uma parte é da minha filha aqui, do meu neto, né? Essa boia que tá aqui, onde aqui, essa boia que tá aqui é do Gabriel, vai levar tudo para casa deles lá e vai desocupar isso aqui pra gente utilizar esse estúdio. Bom, e falar em estúdio, falar em reviews e em produtos, né? Eu mostrei pra vocês, não mostrei todo pra vocês, eu tô utilizando esse cara aqui, que é o Aerosvan Reing, é um tênis com placa, né? A placa dele é de nylon. Esse aqui foi o primeiro treino que eu faço com ele, fiz 14 km com ele. Brevemente eu vou soltar um vídeo inbox / primeiras impressões dele, né? Vou fazer mais uns treinos com ele para passar a nossa visão com mais propriedade sobre esse produto aqui, tá? E lá nessa semana eu soltarei esse vídeo para mostrar mais para vocês sobre esse cara aqui. Bom, quanto às provas, as provas desse ano, como eu falei para vocês, esse ano é fazer o máximo de maratonas possíveis, se possível uma em cada mês. Se tem alguns meses que não tem maratona, vai ter ultramaratonas, como a Off-Road, que é em agosto, e a do Canyons, né? Ainda estou fechando um projeto de parceria com a Ultra dos Canyons, é uma prova de 106 km, que acontece ali no Piauí, né? E eu acho que vai ser o maior desafio do ano. E essas maratonas que a gente vai fazer daqui para lá vai servir de preparação para essa ultramaratona, né? Tem 2 maratonas ainda para o final de ano. Nós estamos tentando fechar parceria aqui, sobre viagens e hospedagem nessas 2 maratonas que vai acontecer mais para o final de ano.
E esses são os projetos que nós temos para esse ano ainda. Bom, e ao longo do ano vou fazer mais reviews de tênis e equipamentos para vocês aqui, né, principalmente de tênis, né, chineses, que tem muita gente falando sobre tênis chinês agora, que estão invadindo o mercado com força, né, com bons preços, bons tênis e bons preços, né, e eu estou tentando me afiliar a essas plataformas, né, para passar para vocês aqui bons tênis com bons preços, tá? Tinha 2 provas para fazer esse final de semana, né? Uma era hoje, né, que era a meia maratona da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte, e a outra seria amanhã, que é uma prova de trilha em Araruna, né, e eu já abortei a missão porque não estava em condições físicas de ir, físicas e mentais de participar. Decidi abortar essas 2 provas e seguir para as provas que nós temos à frente, né. Tem um desafio de uma meia maratona ainda para concluir, e a maratona de Fortaleza, que acontece daqui a 2 semanas. Bom, galera, no mais, é isso que temos para hoje. Um bom final de semana a todos, e a gente se vê na próxima. E aí, topa correr?